Um mês em que se chama a atenção a necessidade de prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca. A doença pode ser silenciosa no início, mas apresenta sinais. Para falar mais sobre os cuidados, os fatores de risco e a importância do acompanhamento médico, a gente recebe agora aqui no estúdio o cirurgião de cabeça e pescoço, Celinaldo Amorim. Muito obrigado ao senhor pela participação aqui no Notícia da Manhã. Seja bem-vindo, doutor Celinaldo. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação. Bom, a gente está falando de câncer de boca. Quais são os primeiros sinais que ele apresenta? Geralmente pode iniciar com uma lesão, uma mancha na cavidade oral, que pode ser na língua, ou na mucosa jugal, ou na gengiva. Pode ser uma mancha branca ou avermelhada, e aí pode ser que seja apenas uma lesão pré-neoplásica. E às vezes uma ferida, né, muitas vezes chamada de afta, que no início pode até nem ter dor. A dor pode ser um sinal um pouquinho mais tardio. E que com o passar da evolução, essa lesão pode ficar maior, ocorrer sangramento e um odor fétido. E se a lesão continuar evoluindo, amolecimento de dentes, seja na região inferior da cavidade oral, ou seja na região superior. E a lesão também pode se manifestar de forma verrucosa. Bom, o que fazer e o que observar para não confundir, como o senhor disse, com uma afta? O paciente deve, todos nós devemos fazer em casa o chamado autoexame, que é o exame mais, digamos assim, doméstico a ser feito. É o exame de manhã, você vai fazer a sua escovação dentária, vai fazer a sua higiene oral. É bom se examinar, observar na cavidade oral a presença ou não de pequenas lesões. As lesões que cicatrizam em até 15 dias, geralmente são lesões, digamos assim, inocentes. São lesões benignas. Se não ocorrer a cicatrização nesse período, é importante procurar um profissional, cirurgião de cabeça e pescoço. Como é que é a evolução? Essa lesão, ela geralmente começa plana e ela vai evoluir para uma das situações. Ou vai ficar apenas de bordas elevadas, vai evoluir também com dor. É uma lesão que pode evoluir em duas situações, ou com ferida mais profunda, que a gente chama úlcera, chamamos úlcera, ou então com uma lesão de aspecto elevado. Ela vai causar deformidade, vai incomodar, doutor? Vai incomodar, e com o passar do tempo, se o paciente, nós estamos principalmente falando de pacientes que têm um baixo poder aquisitivo na maior parte das vezes, né? São pacientes, às vezes, que não procuram atendimento, e essas lesões terminam evoluindo para uma situação que o paciente se sente desconfortável até para se alimentar e para falar. Isso, com o passar do tempo, leva até um emagrecimento. São muitos casos esperados e diagnosticados no Brasil, doutor? O INCA estimou, para o ano de 2023, em torno de 15 mil casos, né? O Brasil é um país que está em terceiro lugar no mundo em casos de câncer de boca, perdendo apenas para a Índia e a região sul da França. É mais comum no homem, né, o indivíduo do sexo masculino, e até pelos seus hábitos, né, que são pacientes que geralmente fumam mais do que mulheres, fumam mais, consomem mais bebidas alcoólicas, e a bebida alcoólica destilada é a pior e é mais consumida pelo sexo masculino. E é um câncer que atinge, no homem, é o 5º lugar em incidência. Então, realmente merece, de fato, uma atenção, doutor. Depois de diagnosticado, ele é um câncer também com um índice razoável de cura? O que se tem a respeito disso? E queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o tratamento, uma vez diagnosticado. Pronto. Essa lesão, é aí que está o pulo do gato, que a gente pode chamar. São lesões que, quando diagnosticadas numa fase inicial, tem até 80% de chance de cura. O principal tratamento ainda é o tratamento cirúrgico. Apesar de toda a evolução de radioquimioterapia, ainda observamos o tratamento cirúrgico como sendo o principal. E as lesões iniciais são lesões de até 2 centímetros que não atingiram a cadeia linfonodal no pescoço com aparecimento de caroços. Eu gostaria que o senhor retomasse também, começa a chegar aqui algumas perguntas através do WhatsApp, falando sobre os comportamentos de risco. O que eleva a chance de se ter o chamado câncer de boca? Perfeitamente. O câncer de boca, ele é provocado
como eu estava já inicialmente falando, por fatores ambientais e genéticos. Entre os fatores genéticos, a gente não tem o que fazer, mas dentro dos fatores ambientais temos muito o que fazer. O paciente deve evitar a exposição solar, que a exposição solar leva na ponta da linha para o aparecimento de câncer de lábio, que o lábio também faz parte da cavidade oral, assim a gente classifica. O paciente deve evitar o consumo de bebida alcoólica, evitar o consumo de cigarro e outras coisas similares. Inclusive, deve até evitar o uso do dispositivo eletrônico. Né? Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Faz mal. A mesma proporção do outro cigarro. O cigarro eletrônico, as pesquisas estão em fase para finalizar. Até agora não há nenhuma pesquisa já fechada e concluída que aumenta o câncer de cavidade oral. Mas deve ser evitado porque traz problemas como o aparecimento de doenças periodontais. Muito bem. O senhor falou já do tratamento que envolve radioterapia, é isso? O tratamento principal é a cirurgia. Mas a depender do estágio da doença, o paciente precisa muitas vezes ser submetido a uma cirurgia e ainda mais ser feito um complemento com radioterapia, seguido ou não de quimioterapia, acompanhado ou não por quimioterapia. Pode levar à morte, doutor? Pode, sim. Casos avançados, e aqui eu aproveito e falo de forma geral. De forma geral, o câncer de boca ele está relacionado a um prognóstico de menos de 50% em 5 anos. Em 5 anos, uma estatística de menos de 5% de sobrevida. Então, daí a necessidade de ser feito o diagnóstico precoce, com o paciente procurando o atendimento profissional, que pode também ser fazendo um acompanhamento com o dentista regularmente, para avaliação dessas lesões. Eu quero agradecer ao Dr. Celinaldo pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã falando sobre câncer de boca. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação. Muito ótimo dia para o senhor.